Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Êxitos e insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Paulo aos Filipenses 4:12. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e, no segundo, identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos e minhas irmãs e espíritas aqui, e todos aqueles que tiverem a oportunidade de entrar em contato com esse material, que é um esforço do Grupo Espírita Francisco de Assis, localizado no bairro da Ribeira, no Rio do Governador, na rua Morro de Ouro, 78. A proposta desse trabalho é levar pela internet a possibilidade do estudo da doutrina para aquelas pessoas que estejam possibilitadas de ataque espírita e também para aquelas que queiram assistir o material a qualquer momento, quando tiverem oportunidade, quando tiverem tempo. E nós vamos hoje, quem nos fala Jorge Coelho, e nós vamos hoje dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos dar continuidade dentro desse capítulo 5, no estudo das instruções dos Espíritos, hoje com duas instruções, a de número 20 e a de número 21. São dois assuntos bastante delicados. A gente diria até como um dos apóstolos de Jesus, não me engano, Pedro, que em determinada interpretação de Jesus, um pouco mais palpitante, um pouco mais dura, Pedro
teria virado para o Cristo e disse: Senhor, é duro este discurso. E é realmente duro esse discurso. Nós vamos falar sobre a felicidade não é deste mundo, uma mensagem de François Nicolas Magalhães, Gabriel Moreau. Essa mensagem foi escrita na cidade de Paris, no 1863. Ora, quem não quer ser feliz? Nós vivemos neste mundo buscando sempre que a felicidade. Então, os Espíritos nos alertam, nos asseguram, é uma afirmativa dos Espíritos, que a felicidade não é desse mundo. E a outra, a de número 21, tem sido perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Esse ainda mais salpicante tema, especialmente se a gente considerar a possibilidade dos mais novos anteciparem aos mais velhos, o que sempre é muito dolorido, na medida em que nós ficamos com a sensação de injustiça da ordem natural ter sido invertida. A ordem natural, biológica, muito do que dos mais velhos, os corpos mais utilizados, mais vividos, e, consequentemente, mais desgastados, se deteriorem antes e se antecipem aos mais jovens. Mesmo quando essa ordem é normal, já nos traz dor e sofrimento. Imaginemos, então, quando essa ordem, na nossa visão materialista, na nossa visão de mundo material, ela se inverte. Né? Então, é um tema dolorido, para todos nós, inclusive para os espíritas. Nós também sofremos por isso, e é preciso que entendamos que sofremos por isso, que nos entristecemos com essa situação, é a nossa dimensão humana. O que a gente não deve, porque temos histórias da doutrina, que a gente não deve desesperar, entrar em desespero. Mas o sofrimento não tem jeito. E essa é uma das razões, inclusive, porque a felicidade não é desse mundo. Porque todos nós estamos submetidos, todos, ricos, pobres, remediados, novos, velhos, independente da crença que tenhamos, estamos todos submetidos a uma prova que é comum a todos nós, que é a prova de enfrentar a própria finitude, ou seja, a prova de ter que lidar ao longo da nossa existência material, da nossa vida material, com a certeza de que vamos morrer, de que o corpo físico está morrendo. Para nós espíritas, nós temos o conforto e consolo de saber que quem morre é o corpo, e não a essência, o espírito, a individualidade, que continua, após a morte do corpo físico, na vida espiritual, com toda a sua essência, com toda a sua individualidade, com todas as suas capacidades desenvolvidas, e o acompanham com todos os seus feitos e também com os seus maus feitos, né, que nos acompanham. Então, são assuntos cáusticos, mas que, efetivamente, em todas as religiões e filosofias, a doutrina espírita é a que tem a explicação, é a que tem os apontamentos mais lógicos, mais racionais, que não ferem a nossa inteligência, né? Mostrando a razão desses temas e dando também conformidade ao discurso de Jesus, quando diz que bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque a doutrina espírita observa essa afirmativa de Jesus, bem-aventurados os aflitos, assim como estuda a questão da felicidade no ser deste mundo, das mortes prematuras e a perda de entes queridos, sempre sob a ótica da reencarnação, das vidas sucessivas. Que aí sim dão razão a Jesus, colocam a afirmativa de Jesus dentro do padrão de racionalidade, lógica, né? Enquanto, se nós utilizarmos, se nós observarmos esses dois temas apenas sob o ponto de vista material, ou sob o ponto de vista da vida única, de uma única existência, que se inicia no berço e termina no túmulo, mesmo que acreditemos que o espírito é imortal e continua a sua existência, como acontece com todas as demais religiões que são espiritualistas, ainda assim, a afirmativa de Jesus claudica, né? Porque quantas criaturas nascem, né, aflitivas, nascem em situações aflitivas,
nascem aflitas, seja sob o ponto de vista material, econômico, né? Sobre as condições de sobrevivência, né? Da capacidade de sobreviver dignamente, né? Com recursos livres para a sobrevivência, seja sob o ponto de vista biológico, né? De limitações físicas, de problemas físicos, que já nascem com essas criaturas e elas chegam ao final da vida ainda portadoras dessas aflições, desses problemas. E quando não nascem, assim, podem, ao longo da sua existência, adquirir alguma limitação e morrem aflitas, sem se sentirem bem-aventuradas, né? Então, só a reencarnação, só os óculos das vidas sucessivas, das voltas do espírito à vida física, tantas vezes quanto for necessário, é capaz de pôr ordem em tudo isso, né? Então, a primeira mensagem, que é de François Nicolas Mendelin, Cardeal Guénon, foi escrita em Paris em 1863, e a segunda, que é do Espírito Sanson, o antigo membro da Sociedade Parisiense dos Espíritos, foi escrita em Paris também no ano de 1863. Então, na mensagem do Cardeal Monod, que explica a felicidade desse mundo, ele nos diz que, na realidade, ele coloca a felicidade no mundo material, como uma utopia. Porque ela nunca será alcançada. A felicidade semestra, a felicidade plena, completa, ela nunca será alcançada. E existem algumas razões para isso. A primeira é a condição do planeta em que nós estamos encarnados, que é um planeta de provas e expiações. Ou seja, todos nós que estamos temos que passar por provas. Eu dei o exemplo de uma prova que é comum a todos os aspectos do planeta, a toda a humanidade, que é lidar com a própria finitude. É viver sabendo que um dia o corpo físico perecerá. Um dia nós teremos que abandonar o corpo físico, ou para os materialistas, e vamos morrer, e depois vem o nada, né? Então, nós estamos num planeta de provas e expiações que nos submete a provas que são, em alguns momentos, aflitivas, e há expiações que são puras aflições, sem dúvida nenhuma. Então, no planeta como esse, não se pode pretender ter a felicidade sem esta, a felicidade plena. Aliás, aquelas que se lembram dos espíritos que nos informam, é destinada aos filhos espíritos, aos espíritos puros, aqueles que não estão mais submetidos às reencarnações provacionais ou expiatórias, que já alcançaram a condição de espíritos puros e, por isso, gozam da felicidade plena. Aqueles que ainda não alcançaram essa condição, a felicidade é relativa. Na realidade, vivemos momentos felizes, vivemos momentos de alegria, mas não de felicidade plena. Uma das razões que estamos a dizer é porque estamos no planeta de provas e expiações. O Cardeal Monod coloca dessa forma, que a felicidade, sob esse ponto de vista, é uma utopia. E ele nos diz assim: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm poder, que são jovens, né? que são ricos, do ponto de vista material, estão em posições de poder, têm a juventude, têm a beleza física e não são felizes, e não se sentem felizes. Quantas e quantas dessas pessoas não experimentam depressão, tristeza profunda, às vezes até sem saber a razão disso, olham para as suas vidas e dizem assim: poxa, eu tenho tudo. Muitas vezes nós mesmos, quando falamos disso, nós ouvimos alguém dizendo: poxa, eu tenho tudo, ou nós nos dissemos para alguém, meio querido: você tem tudo para ser feliz, nós temos tudo para ser feliz, e por que não somos? Né? Exatamente porque a felicidade plena, completa, não é deste mundo. E completa ele. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejáveis faz com que alguém seja plenamente feliz no mundo de provas e expiações como nós, né? Mais adiante, comenta o Cardeal Monod: assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência lhe é permitido alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, considerando que está demonstrado por experiência muito secular que só excepcionalmente esse globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. E ainda assim, quando, sob o ponto de vista material,
essas condições de necessidade que são alcançadas, ainda assim, ao vazio, ainda assim, a felicidade não plena, as pessoas não se sentem felizes. Então, e essas, muitas vezes, com toda competência, né, acreditam que a Terra é a única morada e que uma única existência é responsável pelo nosso destino, né, se enganam e são ainda muito mais infelizes. E aí essas aflições caem sobre essas pessoas que pensam dessa forma, ou as pessoas que acreditam dessa maneira e que seguem esse tipo de raciocínio, as aflições caem com muito mais peso, com muito mais dor, com muito mais sofrimento. Por quê? Porque na utopia do desejo da felicidade, essa felicidade cada vez se torna mais distante da criatura quando enfrenta uma aflição. Já mais adiante, o cardeal Moroni diz assim, pois, meus queridos filhos, uma santa emulação dos animes, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Despojar do homem velho é dessa forma de observar a vida material. Essa forma estreita, limitada, de que tudo se resume na matéria, no corpo físico, né? Essa forma do homem velho observar a vida material é que impede que nós, apesar de se beneficiarmos das aflições, das provas e das expiações, impede que nós possamos passar por essas questões de uma forma mais resignada, com menos dor, com menos sofrimento. Porque, em última instância, era efetivamente isso que Jesus queria nos dizer sobre bem-aventurados dos aflitos. É que soubéssemos viver as nossas aflições, é que passássemos por essas aflições de forma resignada, com a compreensão e com o entendimento que essa dor, que esse sofrimento, que essa prova, essa expiação é passageira e que o nosso futuro, que nos aguarda, seja no nosso regresso ao mundo espiritual, quando acontecer a morte física e nós abandonarmos o espírito, ou seja, numa existência, numa outra existência mais venturosa, talvez não no planeta de provas e expiações, mas no planeta mais feliz, nós alcancemos essa bem-aventurança por termos sabido viver resignadamente as nossas aflições. Então, a doutrina espírita, como religião, como filosofia, é a que tem mais competência, é a que nos oferece de forma mais lógica e racional a compreensão dessa questão, nos mostrando que, se levarmos em consideração que somos espíritos imortais, sobrevivemos à morte do corpo físico, e que nós regressamos ao mundo físico quantas vezes for necessário, a fim de que alcancemos aquela condição de pureza espiritual e, consequentemente de felicidade plena, né? Essas vidas vividas são, na realidade, para que nós possamos progredir, evoluir, chegar nessa condição de espíritos puros e gozarmos da felicidade plena, a doutrina espírita nos conforta e nos consola, dizendo que esse é o nosso futuro. Essa é a nossa bem-aventurança, que soubermos com resignação suportar as provas e expiações, as quais sejamos submetidas, que são resultado da nossa condição espiritual, são resultado da nossa não evolução espiritual e ainda do não depuramento dos nossos sentimentos. Por isso, nos mantemos nessa condição de espíritos ainda muito materializados e necessitados de encarnações em mundos materiais, onde a felicidade plena é uma utopia. A outra questão, relativamente à perda dos entes queridos, das mortes prematuras, sem dúvida nenhuma, muito grave, é muito sério. O espírito de Sansão, que é o antigo membro da sociedade parisiense de espírita, nos diz o seguinte: humanos, que estão na questão da humanidade, é nesse ponto, ou seja, no momento em que a gente tem que enfrentar uma morte prematura, ou a morte do não seguro, mas nesse caso, que é uma morte prematura, que é aquela que a gente vai sofrer mais, que consideramos que a ordem natural foi invertida quando os mais jovens se antecipam aos mais velhos, no fenômeno da morte física, diz assim,
sanção. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida. É nesse momento que a gente tem que alterar o nosso ponto de vista e observar esse acontecimento sob um ponto de vista mais elevado, que é, em última instância, o que a doutrina espírita pretende fazer com os humanos. É alterar o nosso ponto de vista na observação dos acontecimentos da vida material, dessa vida materializada que nós experimentamos. E possamos olhar esses acontecimentos sob um ponto de vista mais alto, mais elevado, assim como um homem que sobe o topo de uma montanha e pode observar o horizonte com muito mais precisão, observando os acontecimentos que, quando estão aí perto dele, restringem a um determinado momento, estão circunscritos a uma determinada e pequena área, quando esse homem sobe a montanha e observa a amplitude de tudo aquilo, o entendimento dele é muito maior. E ele vê, muitas vezes, que aquela circunstância ali que parece mal, na realidade, lá na frente, vai se transformar, vai se converter em benefício, num bem. É esse o objetivo que a gente mostra, até com relação à questão das aflições do mundo material. As aflições do mundo material, que na nossa visão, por exemplo, a perda de pessoas amadas, as mortes, criaturas, que na nossa visão materialista, a nossa visão unicista de uma vida única, né, de uma vida material única, é uma dor, é um sofrimento, é uma tragédia, na realidade, ela no futuro, se a gente observar sobre esse novo ponto de vista, nós vamos perceber, vai nos ser demonstrado que, na realidade, aquele mal daquele instante é, na realidade, um grande benefício. Vai se transformar num grande benefício. E só futuramente, e mais lá adiante, é que nós seremos capazes de compreender e perceber. E a doutrina espírita nos antecipa isso. Nos colocando no topo da montanha, faz com que nós nos antecipemos ao resultado benéfico, ou seja, à bem-aventurança daquele mal que perto de nós parece uma tragédia. Então, os seres humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima de terra a terra da vida, a fim de compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. E a sábia previdência, onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. É isso. Né? A gente está olhando a questão aqui, de nós, naquele contexto circunscrito da vida material, que aquilo é uma tragédia, naquele momento, mas, sob um ponto de vista, né, mais elevado. E, a longo prazo, nós vamos perceber que aquilo, na realidade, não era essa tragédia, e que aquilo se reverte no benefício. Mais adiante, nos diz assim, Sansão: é uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. É isso. A gente tem isso, sim. E a gente sofre com isso, sim. É natural. É a nossa dimensão humana. A gente não vai deixar de sofrer por entender essas questões, mas a gente vai sublimar esse sofrimento, ou vai transformar esse sofrimento em esperança para o futuro. Muito embora, naquele momento da separação, eu vou seja efetivamente sofrido. E a gente deve viver essa vida, deve ser sofrido, deve viver esse luto, sim, mas sem desespero. Por quê? Porque a gente tem falta da presença da pessoa. A gente vai sentir saudade. É humano, é natural. Então, nós não somos máquinas, não somos robôs. Mas a gente precisa observar isso como uma conduta. Que a doutrina espírita nos ajuda a isso. Então, é uma terrível desgraça dizer que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. E que esperança quereis falar? Questão que estamos falando. Das da terra, onde aquele que foi podia brilhar, abrir caminho e enriquecer. É o que a gente pensa, que brilhante pela frente, tanta coisa para fazer, né? Tanta coisa para viver, tanta coisa para conhecer, podia ser rico, podia alcançar postos notáveis, enfim, é isso que a gente faz. E isso só faz aumentar o nosso dor, o nosso sofrimento, que a gente fica acumulando, a gente fica incentivando esse sentimento de injustiça
que esse raciocínio nos traz. Então, continuei. Sempre essa visão acanhada, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, tão cheia de esperanças em vossa opinião? Nos diz que ela não estaria saturada de amargura. Então, não levais em conta as esperanças da vida futura, né? Aquilo que a gente, às vezes, acha que seria venturoso, que seria uma vida de felicidade, de conquistas, às vezes não é. Às vezes, se a vida continuasse, né? Se aquela criatura fosse grande, talvez a vida fosse dor, fosse sofrimento, fosse decepção, tanto para ela quanto para aqueles que nutriam por ela aquelas esperanças. E quanto a vida nos mostra isso, né? Pessoas venturosas, que você poderia tratar, coisas extraordinárias, tiveram todas as oportunidades e acabam se deixando levar por atalhos, por descaminhos, e aí a dor e o sofrimento é muito maior. Vamos adiante. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, tão cheia de esperanças em vossa opinião? Quem nos diz que ela não estaria saturada de amargura? Então, não levais em conta as esperanças da vida futura a ponto de preferir as da vida efêmera que arrastais na terra? Esse ponto de vista materialista da unicidade da existência, da realidade, sobrepõe os valores do mundo material, sobrepõe a felicidade material, as conquistas materiais, à felicidade e às conquistas espirituais. Sobrepõe a vida material, que é limitada, à vida espiritual, que é eterna, né? Que é a definitiva e que é a verdadeira. Supomos, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Pergunta, né? E continua a função, só para a gente encerrar. Em vez de vos queixar, alegrai-vos, quanto for possível, a Deus retirar de seus filhos deste vale de miséria. Não seria egoísmo desejar que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos físicos os envolvem, seus pensamentos os protegem e a lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas as vossas dores desarrazoadas também os afligem, porque denotam falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Evidentemente, isso nos serve pessoas, mas ainda assim nós sofremos. É preciso que entendamos isso. Sansão faz uma exortação que nos conclama a que sublimemos dessas dores e sofrimentos, mas elas ainda existem em nós, são fruto ainda das nossas imperfeições espirituais, dos nossos sentimentos ainda corrompidos, né? Das nossas incertezas que temos. Mesmo nós, espíritos, o nosso poder significa, é que nós temos que é comum, faz parte das provas que nós temos que passar nesse mundo. Mas nós temos consciência, nós somos atingidos na lógica, na razão, pelos ensinamentos dos Espíritos que nos dizem que a vida continua. Que nós somos espíritos imortais, sobrevivemos à morte do corpo físico e que temos como destino a felicidade, a pureza espiritual. Isso sim deve nos confortar, isso deve sim nos animar, nos dar esperança, ainda saber que aqueles nossos queridos se anteciparam de nós, e no caso aqui das mães, sofrem, os pais, sofrem os filhos, esses filhos estão ali, estão ao alcance do pensamento, né? E que eles sabem dos seus sentimentos, eles se felicitam com a vossa felicidade, mas também que eles sofrem com o seu sofrimento desarrazoado, mas pode evitar a saudade, né? Não é possível
mas que essa saudade seja a saudade do desenvolvimento, não seja a saudade da revolta, da inconformação, mas a saudade dos bons momentos vividos, né? E que aproveitamos enquanto estivermos juntos, com a certeza absoluta de que nos encontraremos todos, aqueles cujo amor é verdadeiro, a ligação espiritual é verdadeira, nos encontraremos todos na vida espiritual e até em próximas encarnações, seja no planeta que estamos encontrando, num planeta mais avançado, um planeta um pouquinho mais feliz, que é efetivamente a nossa esperança. Ainda essa semana, aconteceu um episódio que sensibilizou muita gente, uma notícia de uma mãe que foi à porta da delegacia aqui no Rio de Janeiro e viu o filho sendo trazido por enfermeiro porque assaltado em ônibus, sabe? Um assalto à mão armada, e ele ameaçava trabalhadores para poder suprimir celulares e pertences desses trabalhadores, trabalhadores iguais à sua mãe, que estava lá na porta da delegacia, e que foi gravada em sofrimento atroz, desesperada em ver o filho amado naquela circunstância, naquela situação, e ela se perguntava: é isso que você me oferece? É isso que você me dá de presente no dia das mães? E ela chorava compulsivamente, desesperada, se dirigia ao filho nesse questionamento. Não teve quem visse aquelas cenas, não visse o desabafo daquela mulher, que não se emocionasse, que não chegasse às lágrimas junto com ela. Vejam, talvez essa mulher sofresse menos que o filho tivesse morrido. E se ela soubesse o que estaria destinado àquele filho, se ele continuasse, né? Talvez, se ele tivesse desencarnado, talvez o sofrimento dela fosse menor do que ver o filho ainda vivo, mas cometendo um crime e virando um criminoso, e, de certa forma, né, destruindo a vida que ele ainda tem que viver, o corpo físico, mesmo que o corpo físico esteja. Então, isso serve um pouco como exemplo para essas questões do Espírito Santo nos traz aqui. É efetivamente isso que ele fala. Quando nós falamos de uma vida venturosa, né, de alcançar postos, de riqueza, de tudo, a gente está vendo só o ponto de vista material e a gente está valorizando a vida material no detrimento da vida espiritual. E quando uma pessoa de bem, né, desencarna com uma vida limpa, com uma vida que foi proveitosa, ou mesmo uma vida curta, mas que foi vivida intensamente para aqueles que estavam ao seu lado, tão intensamente que é capaz de transmitir essa dor e esse sofrimento para quem perde, a gente se lamenta, a gente se revolta, a gente acha uma injustiça, quando na realidade foi apenas as leis divinas que se cumpriram para o benefício tanto daquele que foi, quanto daqueles que ficam, em alguns casos até, prevenindo de sabores muito maiores. Era isso que nós tínhamos para esse momento de estudo. Eu peço a vocês que recorram ao texto, recorram ao capítulo 5, leiam as mensagens completas do Livro dos Espíritos, elas são muito mais profundas, muito mais importantes, muito mais abrangentes do que a possibilidade que eu tenho de transmitir isso e do tempo que nós temos para fazer esse nosso trabalho. Fiquem em paz. Até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem a todos.